Olha que curioso. Um repórter da Intercept Brasil foi na Argentina tirar uma onda em cima do Milei, tirar uma casquinha no governo do Milei. E quem ele encontrou lá? Um infiltrado do Rio de Janeiro. E o infiltrado ele tem conteúdo, por quê? Porque o infiltrado é aquele que faz o estrago. Então, esse infiltrado, como foi identificado, fugiu para a Argentina, né? Porque aparece nos vídeos ele fazendo o vandalismo. Então, ele estava trabalhando na Argentina todo tranquilão, e aí esse agente, esse repórter da Intercept, falou assim: vou tirar uma casquinha no Milei. Vou mostrar aqui que tem um bolsonarista aqui, ó, que é perigoso, que é terrorista, e que está andando solto por aqui, que o Milei não quer nem saber né, de prender. E foi no momento que estava acontecendo uma manifestação lá na Argentina, da esquerda, contra o Milei. E esse repórter estava lá nesse momento, tá certo? Vamos ver essa matéria que é muito interessante, até porque esse infiltrado, depois que ele foi revelado, ele perdeu o emprego, e aí foi parar, sabe aonde? Na Revista Oeste. E a Revista Oeste acolheu ele como se fosse um patriota mesmo, né? Um bolsonarista, e tomou as dores do infiltrado. Mas vamos ver esse vídeo e aproveitar, fazer um compilado de tudo aquilo que a gente já, uma boa parte do que a gente já conseguiu sobre a história dos infiltrados, né? Aqueles que fizeram o estrago para prender brasileiros inocentes. E a CCI nasceu por causa disso, né? A nossa Comissão Cidadã de Inquérito nasceu para investigar justamente esse fenômeno, porque foi um momento de muita tensão, onde brasileiros enfrentaram brasileiros por questões ideológicas, e quase a gente entrou no princípio de uma guerra civil, onde brasileiros queriam, né, o pior para o outro brasileiro por causa de uma ideologia, né, que estava sendo confrontada. Então, vamos a esse assunto que é muito importante nesse vídeo 989 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. É através dessas doações que a gente sustenta a nossa Comissão Cidadã de Inquérito e aqui o canal TV Del Rei, o canal da liberdade, tá certo? Então vamos acompanhar esse conteúdo, que até está muito grande. Vocês vão ter a oportunidade de ter acesso a 35 minutos, né, de acervo da CCI sobre a história dos infiltrados no 8 de janeiro. Vamos acompanhar? Então vamos lá. Aí a viatura da polícia! É tudo nosso! O Brasil é nosso! O homem pode até parecer inofensivo, mas ele foi preso incendiando uma viatura policial e comprou equipamentos e fardamentos militares para uma tentativa de golpe de Estado. Caminho de São Paulo, estou indo lá buscar os camuflados. Em menos de 48 horas aqui em Buenos Aires, o Intercept Brasil fez o que o governo de Javier Milei está demorando meses para fazer: localizar os bolsonaristas foragidos que atravessaram a fronteira ilegalmente para não serem responsabilizados pelos crimes cometidos em 8 de janeiro de 2023 em uma tentativa de golpe de Estado. Eu sou Paulo Motorim, repórter do Intercept Brasil, e tô nesse momento em frente à Casa Rosada, o Palácio Presidencial da Argentina. Ao meu redor existem dezenas de prédios públicos, delegacias, e é daqui que trabalham as principais autoridades argentinas e até de organismos internacionais. Só que antes mesmo de pousar em Buenos Aires, por ter conversado com turistas e brasileiros radicados por aqui, eu já sabia que esses bolsonaristas caminhavam tranquilamente pelo centro da capital argentina. Isso mesmo depois da ordem de prisão contra mais de 60 deles emitida pela Justiça da Argentina a pedido do STF. Eles desfrutam tranquilamente dos pontos turísticos de Buenos Aires, pedem doações a membros da comunidade brasileira e trabalham ilegalmente em empresas de outros brasileiros. Esse é o caso do Josiel Macedo Gomes. Saindo daqui da Casa Rosada, eu levei menos de 10 minutos, cerca de 700 metros, para encontrá-lo. O que você vai assistir agora são trechos de uma conversa de pouco mais de 10 minutos que eu tive com Josiel, um homem aparentemente simpático, inofensivo e palmeirense como eu, mas que comprou equipamentos militares para tentativa de golpe e incendiou uma viatura da Polícia Legislativa Federal em pleno 8 de janeiro. Tudo bem?
informação de passeio turístico? Sim. Informações turísticas. Eu falo português. Ah, português. Então, nós somos brasileiros também. Ah, é? Se não gastar nosso portunhol. É nóis. Você Eu sou de Brasília. Ah. Brasília. Então isso é normal lá, né? O quê? Aí, ó. Olha como é que tá aí hoje. Chapado de Polícia Federal. A todo lado. Então, você chama Josiel? Josiel. 007? Ah, isso mesmo. Conheço você. Olha aí, Tudo cara. certo? Tudo certo, amigão. Meu caro, eu posso sou ajudar você? periodista, jornalista e palmeirense. Você é palmeirense também, né? Ah, também. Então você conhece mesmo. Conheço. 007 é o seu nome de guerra. Nome de guerra. Era nas redes sociais, né? Nas redes sociais. E aí, abandonou as redes sociais? Ah, aqui não rola, é só trabalhando, né? Só no turismo agora. Já chega aqui 9 horas, vai até 7 horas da manhã. Segunda, o tempo todo, não para, né? Eu tô fazendo uma matéria aqui em Buenos Aires com os prófugos. Prófugos. Ah, sim. Sim. Você é um deles, não é? Sim. E como é que tá a sua situação? Tá difícil, né, cara? Aqui tá tudo difícil, olha aí. Mas parece que você tá bem, tá trabalhando no centro da Argentina. Vai ter umas baixas hoje aí e tal, entendeu? Ah, isso aqui é tudo Polícia Federal. Mas por que tá acontecendo? Vai ter o presidente vai vir hoje aí, ó. Ministério do Trabalho aí, ó. Vamos lá. E você não tem medo, não? Não, Deus protege a gente, cara. Protege a gente. Você tá num daqueles 60 lá que teve a ordem de prisão? Não? Mas o povo não sabe que você tá aqui, então? Sabe, você sabe tudo de nós, cara. Todo mundo sabe de nós. Entendi. Ô Josiel, você toparia me dar uma entrevista assim sobre como tem sido aqui na Argentina? Assim, tem que falar com o advogado, né? Tem que falar com o advogado, porque tá meio complicada a situação aqui, tá ligado? Aqui eu tava lendo uma matéria que o pessoal tá achando que foi uma traição do Milei, essas ordens de prisão e tal, que não tá mais se sentindo protegido aqui. Como é que tem sido você? Isso aí a gente não sabe nada a respeito disso. Não? É um silêncio total. Como se diz? Muito na sombra, sabe? Muito na sombra. E que tal aqui a Argentina? Tá gostando do país? É Bom? É bom. E a vida lá no Brasil? Deixou família, deixou tudo? Tá lá. Ele tem que fazer isso, né, cara? Mas e aí, você tá triste? Tá bem? Cara, meus filhos tá lá, minha mãe tá lá, o que eu acho? Deixou os filhos lá? E aí, você não pensa em voltar, não? Cara, só Deus sabe, né, meu? Só Deus sabe a nossa situação, o que vai acontecer, o que não vai, entendeu? Você conhecia os que foram presos? Não. Não? O pessoal fica em contato assim? Ou... Cara, agora eu tô trabalhando. É? Nem como falar nada pra você, Sim. agora eu tô trabalhando. Sim. Se você deixar o contato aí, depois a gente conversa. Você quer anotar aí meu contato? Qual é o teu nome? Paulo. O pessoal antes ficava ali no Obelisco, tava mais tranquilo, né? E depois do fim do ano ficaram mais... Qual é o nome? Mais escondidos. Você não pensa em voltar e enfrentar a justiça lá? Cara, só Deus sabe a nossa situação. Aguardando, só Deus. E você não tem medo de trabalhar aqui no centrão de Buenos Aires, a capital vizinha, alguém te reconhecer, a polícia bater aqui? Se acontecer, aconteceu, irmão. E diz uma coisa, Tem que trabalhar, tem que comer. Três perguntas rápidas então. Você se arrepende ali do Cara, que eu você não vou fez te falar no mais Rio de nada. Janeiro? Desculpa, não vou te falar mais nada. Tá bom. Mais nada. Já falei. Segunda, só tentar uma última. Eu vi um vídeo do senhor defecando no Palácio do Alvorada. Eu não. É, sim. Eu não. Quer ver? Tá louco. Quer ver? Eu não. Você não se lembra disso? Não. Sua conta no Quai não tá apagada não, tá lá. Alô, meus queridos amados seguidores, vocês nem imaginam onde eu tô. Tô dando uma cagada
no Palácio da Alvorada. Ihu! A conversa acabou depois disso, mas essa história não acaba aqui. No próximo vídeo da nossa ida à Argentina, saiba quem protege e quem emprega Josiel em Buenos Aires. Bem, esse Josiel aí, ele não está na lista, né? Você vai ver na revista Oeste que ele não está na lista dos procurados, né? Que o governo brasileiro mandou procurar na Argentina, não. Então, o rapaz da Intercept, né, quis tirar uma onda mesmo com o Milei e achou que estava fazendo um trabalhão. E realmente ele achou um infiltrado, né? E falou, pô, infiltrado aqui. Só que ele queria falar que era bolsonarista, para tirar uma onda em cima, né? Talvez ele saiba que seja um infiltrado, né? E talvez ele esteja com raiva desse infiltrado. Falou assim, pô, por causa de você, muita gente foi presa, cara. Ah, você tinha um site lá, né? Você tinha um canal no Quite, você ficava chamando o pessoal para gandaia, né? Para fazer zona lá, né? Você tem o Céu 007, né? É, pai, tá cheio de manha, você viu? Agora vamos ver. A revista Oeste acolhendo o infiltrado. Repórter do site Intercept Brasil usa telefone em nome de funcionário da Presidência da República para abordar exilados brasileiros na Argentina. Nós vamos entender melhor essa história ao conversar com Josiel Gomes de Macedo, uma das vítimas do ministro Alexandre de Moraes e do mau jornalismo, do péssimo jornalismo aí dessa imprensa brasileira. Boa tarde, Josiel, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Obrigada por conversar conosco. Oi, boa tarde, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês, fazendo parte aqui desse jornal que eu tanto gosto, que eu tanto curto, que eu acompanho muito as reportagens de vocês e sigo também. Meu nome é José Gomes Macedo, eu sou um dos presos políticos do 8 de janeiro e atualmente estou morando aqui na Argentina, porque fui obrigado a sair do Brasil. Tive que deixar minha mãe, de 87 anos de idade, meus familiares, meus filhos, meus amigos, por causa do que aconteceu comigo. Eu morava com a minha mãe, eu era o tutor da minha mãe, eu fazia tudo pela minha mãe, eu cuidava dela. E eu perdi também as minhas lojas, que era o meu sustento lá no Brasil, depois que o que aconteceu comigo, que todos já sabem, né? Perdi também todas as minhas redes sociais, e todas as minhas contas também foram bloqueadas. Quando eu cheguei na Argentina, eu enfrentei grandes dificuldades. Não foi fácil. Apesar dos desafios, finalmente consegui um emprego e consegui pagar minhas despesas de moradia e alimentação por quase 7 meses. Porém, no dia 13 de março, isso mesmo, ironia não, né? Muita coincidência, não é? Aliás, terrível coincidência. O jornalista do Intercept Brasil, posso falar o nome dele aqui? Pode falar. O jornalista do Intercept Brasil, Paulo Motorim, me abordou enquanto eu trabalhava na rua. Eu vou explicar para vocês. Eu trabalhava como agente de turismo. O que o agente de turismo faz? É o promotor de vendas. O trabalho do promotor de vendas é captar clientes e levar para a agência. Então você precisa ser simpático, educado, porque através da sua simpatia, da sua educação, você vai conquistar o cliente. Tá entendendo? E se vocês notarem no vídeo, eu fui simpático com ele. Ele estava trabalhando. Tinha muita gente na rua nesse dia. Por incrível que pareça, e aconteceu uma manifestação. Estava cheio de policiais federais lá na rua também. Eu notei que ele tremia muito. Ele estava tremendo muito. Eu olhava para as mãos dele, ele tremia. Sabe? Aí um amigo meu falou para ele, pô, você não pode fazer isso, você está sendo sacana, covarde. Você não pode chegar aqui dessa forma, filmando sem autorização. E aí, depois de tanta discussão, se vocês verem na matéria, ele pegou, saiu e foi até a agência. Foi falar com a supervisora de vendas. Só que procurava também o meu patrão, mas ele não estava no momento. Aí o que ele fez? Ele pegou, foi embora. Quando ele não estava, ele foi embora. Depois de mais ou menos uma hora, ele voltou. Ele voltou e foi falar com a moça. Foi falar com a moça e foi coagir ela a me mandar embora. Isso mesmo, telespectadores, ouvintes da revista Oeste. Ele foi coagi-la para ela me mandar embora. E ele não ficou satisfeito, não. Ele falou para ela que era não só para me mandar embora, que era para me denunciar também. E disse mais, se ela precisasse, ele enviava um e-mail para ela dizendo quem eu era. Quando no dia 27 de março, salvo engano, eu estava trabalhando, meu ex-patrão chegou até mim e disse, Gomes, você viu o que aquele jornalista fez? Eu disse, não. Ele mostrou os vídeos que ele tinha publicado no Instagram e disse que ia publicar também no YouTube. Meu patrão falou desse jeito. Depois que ele falou isso, meu patrão, meu ex-patrão hoje, né, voltou para a agência e aí enviou um áudio para mim dizendo, Gomes, infelizmente, você está sendo desligado da empresa. Você não faz mais parte da empresa. Tira o teu crachá e vai embora para tua casa. A empresa que eu trabalhei mais de 5 meses, a empresa que eu trabalhava para auto me sustentar, a empresa que eu tinha alegria em trabalhar, uma pessoa que abriu as portas para mim, e agora ele foi obrigado por causa desse jornalista, vou dizer ativista, transvestido de jornalista, fez isso comigo. Ele obrigou o meu patrão a me demitir, ameaçando ele, dizendo que se ele não me demitisse, que ele ia denunciar ele também nas redes sociais, e de pronto ele também está fazendo isso. Ele também está denunciando o meu patrão, a agência dele, nas redes sociais, mesmo depois dele ter me mandado embora, mesmo depois dele ter feito essa covardia comigo.
Sim, tivemos a informação que outras pessoas também foram desligadas dessas empresas, principalmente essas empresas que trabalham com turismo, até mesmo pelo medo, né, de ser novamente interrogada por esse jornalista que se diz, né, defensor da democracia. No entanto, está apenas interrompendo com o trabalho honesto dessas pessoas que tentam construir uma vida nova em outro país. E lembrando a vocês, essas pessoas aqui são livres. Elas não estão cometendo nenhum tipo de delito aqui no país onde elas estão vivendo na Argentina. Então, aqueles não são condenados, aqueles não têm nenhuma sentença contra eles. Até mesmo o caso do José, ele não está na lista de pedidos de extradição, como tantos outros que vieram para o país em busca de liberdade. Então temos aí cerca de 3 a 4 pessoas que também foram desligadas de suas empresas devido justamente a essa matéria por parte aí do jornalista da Intercept. Então, o jornalista da Intercept, ele identificou aquele menino, né? E o cara que chega lá em Brasília, um material de explosivo, né? Põe fogo num carro da polícia. Você vai dizer que esse cara é bolsonarista, ele estava lá fazendo uma coisa certa? Não, é a turma dos infiltrados. Como é que você fala isso, João? Você tem certeza, João? Eu falei, olha, a gente está no vídeo 989 da Comissão Estadual de Inquérito criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Nós somos especialistas. A TV Del Rey é especialista em 8 de janeiro. Então, são datas marcantes que foram matéria de estudo nosso. Por exemplo, 30 de outubro, questão das blitz no Nordeste. O 15 de novembro, que aconteceu aquela audiência pública promovida pelo senador Girão, falando sobre a questão do processo eleitoral. O dia 12 de dezembro, né, o dia da diplomação, que teve a prisão do Sererê. O dia 24 para 25 de dezembro, que teve a questão da bomba, né? E o dia 8 de janeiro, né, que foi o fatídico dia em que brasileiros tiveram que expor outros brasileiros em situações difíceis. Então, vamos agora mostrar um compilado de tudo que a gente fez, né? Não de tudo, porque é muita coisa. Se vocês forem lá na TV Del Rey, procurar lá na nossa playlist, lá, né? Mais de 100 vídeos sobre os atos do 8 de janeiro, vocês vão encontrar muita coisa. Mas vamos falar sobre um personagem muito importante, que são esses que foram muito assim visados, né? Por exemplo, o Orlando Santos, que é o rapaz do Mato Grosso, né, que foi para Brasília, chegou lá no dia 12 de novembro, chegou na véspera da audiência pública, né, lá no Senado do Girão, para falar sobre urna eletrônica e tal, aquela coisa toda. E o Washington, né, também, que chegou nessa época, esteve esses dois estiveram naquela audiência pública e são os dois responsáveis por construir a bomba, né? A tal bomba que eles falaram, né, que era uma atitude dos bolsonaristas. E também o caso da Ana Priscila, né, que ficou muito evidente a posição dela, e ela foi uma infiltrada que deu zebra, né, deixaram ela escapar, depois prenderam ela de novo. E o caso do major, aposentado da Polícia Militar, que era um dos infiltrados que tomava conta do QG. Então, são personagens que a gente vale a pena reviver um pouco aqui a história desses personagens, porque é história pura. E a gente quer ser o mais honesto possível com vocês, tá certo? Então vamos pegar alguns trechos dos depoimentos do Orlando Santos, né? Porque ele aparece magro no depoimento, porque ele ficou preso muito tempo. E quando ele ficou preso, ele ficou com medo de ser envenenado lá, porque ele estava lá, né? Ele era um infiltrado, foi descoberto, e se ele desse com a boca nos dentes, né? E aí, olha, o Orlando Santos chegou no dia 12, participou da audiência pública no dia 15, participou da prisão do Sererê no dia 12, naquela manifestação lá que botaram fogo em ônibus. Inclusive, ele foi um dos que ajudou a pôr fogo em ônibus. E foi um homem responsável pela questão da bomba, tá certo? E estava também no 8 de janeiro. A gente tem imagem dele, só que ele aparece mais gordinho na época que ele estava lá. Depois que ele foi preso, no depoimento, ele aparece mais magro. Mas vocês vão ver que curioso a participação dele. E aí, são brasileiros, né, que são envolvidos nisso, nessa briga ideológica, e foram colocados aí numa situação quase complicada, né? O Washington é do Pará, mexe com, né, o que construiu o artefato, mexe com transporte de combustível, né, de posto de gasolina, e a gente agora tem vendo aí a operação Compliance Zero, né, pegando aí a turma do PCC que trabalha com combustíveis. E lembrando que o Alan é do Mato Grosso, né, terra do Gilmar Mendes. Esse não vem ao caso. Vamos conhecer um pouco desses trechos que eu separei para vocês. Aqui é o DF, é a nossa cidade.
Essa oitiva com o senhor é para defender a vida da população, para isso não acontecer mais. Para pessoas como você não terem a coragem de colocar a bomba e expor a vida dos nossos cidadãs do Distrito Federal. O senhor teve notícia de alguma autoridade, alguém das próprias forças que estimulavam isso lá no dia a dia, não? Não, assim, autoridades não. Eu já presenciei o senhor, mas eu não conheci ainda. Passando por ali, eu acho que eu tenho lembrança do senhor, mas de outras pessoas não. Que senhor? Do senhor. Eu? Passando onde? Lá. Lá no QG? Lá no QG. Deve ter sido mesmo. Essa parte é muito curiosa, porque o Alan, ele frequentava o QG, só que ele ficava numa pousada, né? Aquela turma que chegou para a pousada e tal, e articulava, fazia reunião. E aí, quando ele estava sendo interrogado por aquele deputado distrital, né? Essa aí é a CPI do Distrito Federal. E aí perguntou para ele, falou, não, eu conheci você, eu lembro de você lá no QG, quer dizer, ele estava lá no meio dos infiltrados. E esse deputado é do PSOL, pessoal de Brasília, né? E o pessoal de Brasília teve uma participação muito grande de articular, né, essa mobilização de voluntários para participar dos infiltrados, né? Porque Brasília tem um peso importante nisso aí. E a esquerda brasileira, né? A esquerda radical mesmo, que é o PSOL. Então, esse momento foi muito mágico. E aí o deputado riu, né? Ficou sem saber o que falava, né? E o Alan dos Santos falou assim, ó, eu te conheci, cara, você estava lá no meio. E tem outra cena também, do outro parlamentar, deputado distrital de Brasília, que estava lá como interrogatório, que também é do PSOL. E aí ele tenta abordar, né, a questão da bomba com o Alan dos Santos, só que tem um sósia dele que aparece lá no dia 12 de dezembro, na esplanada dos ministérios, né, durante os atos que botaram fogo nos ônibus. Ele estava até disfarçado lá, de camisa verde e amarela, né, usando um bonezinho. Então, vou falar que é o sósia para não dizer que é o mesmo, tá bom? Vamos lá, olha que curioso. Eu devo ter tido lá alguns dias, provavelmente. O senhor conhece uma bomba, senhor? Eu conheci, eu vi ela. E mesmo ciente do que era o objetivo de uma bomba, o que era uma bomba, o senhor resolveu ainda cumprir uma missão? Igual eu falei pro senhor, não foi uma missão. E não foi cumprida. Porque se fosse uma missão, ordem absurda não se cumpre. Se fosse uma missão de explosão, haveria explodido. Ela não era uma bomba fake. Ela não era um celular que eu não sei o que é e vou colocar num caminhão porque alguém me mandou, não. Então, senhor Alan, você é um terrorista pra mim também. No dia 12, o senhor participou ativamente, né, daquelas manifestações, conforme os vídeos que nós vimos aqui, né? Sim, eu estava ali. Não tem o povo ainda para delimitar. Ponham para lá, ponham mais para lá, porque vai... E quando o senhor estava aqui... Se o senhor observar ali, não tem nada que me acusa ali de nada. E aí eu queria só iniciar por esse caminho. Quando que o senhor ficou sabendo dessa manifestação que haveria em Brasília dia 15? Em Comodoro. Como que é, senhor? Você tá aqui? Agora tô aqui, pode legal? Sim. Bem, ele morava em Comodoro, Mato Grosso do Sul. Então ele foi para Brasília, né, e chegou lá no dia 12 de novembro, porque tinha audiência pública no dia 15, essa promovida pelo Girão, né? E aí ele entra nesse assunto com ele, entendeu? Presta atenção. Sim, tá pensando aqui. Quando que o senhor ficou ciente que haveria uma manifestação dia 15 em Brasília? Data específica não, mas foi em novembro. Foi em novembro. Tinha propaganda na sua cidade? Não. A gente, nos grupos, né, na internet, os pessoais, todo mundo fazia essas lives já aqui em Brasília, o pessoal de Brasília. Mas o que estimulou foi essas lives aqui. Mas na sua cidade não tinha ninguém fazendo convocatória? Não. As pessoas assistiam, né? Muitos me conhecem pelo boné Barreta, pelo Opala ou pelos mais de 20 anos de projetos e ações que impactam milhares de jovens das periferias do Distrito Federal. Se eles não fazem, nós fazemos. É hora da democracia vencer o fascismo. É hora de disputar a cidade, a política e derrotá-los nas urnas e nas ruas. Aí vai dizer que somos baderneiro. Aí vai dizer que somos antidemocrático, criminoso. Vai acusar. Chega! A verdade é, no Brasil, a autoridade são bandidos, corrompidos, não defende o povo brasileiro, não cumpre honra. Aí, minha gente, tem muita gente dizendo que quem vem pra cá não concorda com esse movimento.
Por que tem essa fala? Gente, tem muita gente dizendo que quem veio para cá não concorda com esse movimento. Por quê? Porque os patriotas mesmo ficavam no QG. Eles não tinham coragem de ir lá para a Esplanada, porque lá não tinha nada para fazer. Entendeu? Então, quem foram para lá, principalmente no dia 12, que foi feita a prisão do Sererê, né, foi essa turma mesmo da esquerda que foi montar esse circo lá. E o Sererê foi uma peça assim fundamental. Eles usaram o Sererê, porque o Sererê é um índio, no cacique, ingênuo, ele não tem essa maldade, ele não consegue identificar essa leitura, né? E aí ele foi usado, e aí a turma colocou ele lá para prender o Sererê. E aí a turma, o combinado era o seguinte, prende o Sererê, e aí a turma se revolta, vai lá a tentar invadir a sede da Polícia Federal, né, para poder resgatar o Sererê. Então, toda essa construção foi feita por quê? Porque naquele dia, no dia 12, era o dia da diplomação. Então, queria dar a ideia que os patriotas, né, os brasileiros, que eram bolsonaristas, não queriam deixar o Lula ser diplomata. Então, eles armaram isso lá no dia 12, né? E o Alan dos Santos era uma peça importante. Você vai ver que ele aparece ali dando água para o cacique Sererê, né? Ele está usando uma blusa branca, uma bandeira do Brasil, uma coisa assim, um chapéuzinho, e ele está mais gordinho. Agora vamos ver a fala dele. O pastor Ibe está ali, já? O pastor Ibe já está no caminhão? Não tomo nenhuma atitude para impedir. Você é envolvido? Você é criminoso? Tem compromisso com a bandidagem do crime aqui? Todos que estão manifestando. Olha, o Alan vai dar água para ele. Ó. Esse é o Alan dos Santos. Tá vendo como é que ele tá gordinho aí? O que está acontecendo? Então, aí, a outra motivação seria a diplomação do presidente Lula, porque o dia 12 de dezembro era o dia da diplomação. Eu nem cheguei, nem sei aonde que foi a diplomação. Então, mas você sabia o que estava acontecendo? Estava acontecendo, mas ninguém ligou, ninguém foi atrás, ninguém nada. Entendi. Até porque então passou no jornal depois que estava tendo e tinha o pessoal lá do partido de vocês lá e ninguém interferiu em nada, porque esse não era o propósito. O objetivo, né? Entendi. Com esses 2 dias especialmente, né? Dia 12, que o senhor estava presente, e o dia 8 de janeiro, que o senhor já informou que não estava presente. Bem, ele informou que não estava no dia 8, mas a gente consegue identificar ele no dia 8. A barba dele está maior, entendeu? Ele está ali com a camisa azul, atrás do militar da PE, que está ali. Ó. Isso aí foi na manhã do dia 8 de janeiro, que os infiltrados se reuniram na cabeceira da Avenida do Exército, né? Não dentro do acampamento, que fica na Praça dos Cristais. Então, eles foram na cabeceira. E aí começaram a estacionar carro ali, e a Polícia do Exército falou, olha, aqui não é lugar de parar carro. E aí, filmaram eles aí, né, batendo de frente com a Polícia do Exército. E ele é um dos que está ali, ó. Ele é aquele que está com aquele boné ali do lado esquerdo do oficial do Exército. Então, ele estava lá também no dia 8 de janeiro, só que ele disse que não estava. Vamos falar. Já tinha. Só um momentinho aqui. Se eu te colocar no gramado, agora como é que faz manifestação? Essa área é lá não cabe nada de veículos, tenente. O senhor sabe disso. O senhor disse que chegou aqui em Brasília, 2 ou 12? Porque a gente teve uma informação de que o senhor teria chegado aqui dia 12 de novembro. Acho que não foi isso aí mesmo. Ninguém nunca pediu dinheiro pro senhor? Não vai pedir para mim, eu não tenho. Você não tem, né? Não vai mudar nada. E alguém dava dinheiro pro senhor? O senhor recebeu apoio financeiro de alguém? Não. De ninguém? Diga-se de passagem que me assusta que não é só um advogado, são 4 advogados, né, presidente? O senhor uma hora fala que está lá, mas no seu depoimento o senhor estava hospedado numa pousada. Qual era a pousada? Não no acampamento. Eu cheguei a ficar numa pousada. Qual pousada? Hã? Qual pousada? Eu prefiro não falar. Eu quero saber se o senhor fazia parte do acampamento ou da pousada. Só isso. Eu falei que eu estive na pousada, mas eu prefiro não falar. E no dia 12, como é que foi a manifestação, o planejamento da manifestação? Vocês ficaram surpresos com a prisão do... Então, acho que o senhor... Eu não vou negar que eu... Não, só se o senhor viu, não estou dizendo se o senhor fez. Não, o ônibus, eu entrei dentro do ônibus. Isso aí é fato. Eu entrei dentro do ônibus, tirei o pessoal que estava dentro, tinha 2 pessoas, a senhora e o senhor, para ninguém agredir, porque tinha várias pessoas ali que eu sabia que não eram pessoas nossas, que estavam querendo agredir eles, tirei eles e entrei dentro do ônibus. Isso no dia 12? No dia 12. Isso aí eu fiz. E aí foi aquele ônibus que pegou fogo? E daí eles foram e colocaram fogo no ônibus lá. Tem esse negócio lá.
E a indignação deles nesse dia era pela prisão? É porque ali, você pode ver que ali é perto da rodoviária. Então tem várias pessoas de Brasília ali, que você passa, eu já passei de dia ali, você vê vendendo droga, fazendo as coisas. Então tinha vários vândalos ali e pessoas que queriam roubar. Então acabou que é muito perto e essas pessoas se enturmaram quando ficou sabendo da manifestação e acabou se envolvendo com todo mundo e fazendo as depredações. Ah, então a manifestação ali juntou gente que estava ali com pessoas que vieram já para fazer o terror daqui de Brasília mesmo. As pessoas que buscaram o indígena Sererê, eles estavam fardados, uniformizados? Eu não sei informar, que Você não sabe. quando nós vimos já estava no carro já. Tudo isso que vocês estão vendo, gente, é um teatro, viu? Essa turma toda que está em volta do Sererê aí, tirando algum índio aí que é amigo dele, aquele menino pequeno, entendeu? O resto, tudo é de esquerda, tudo está armado para criar aquela cena do 12 de janeiro, entendeu? O 12 de dezembro, da diplomação e dar aquela muvuca toda. Você viu o Alan falando, né, que ele estava dentro do ônibus que pegou fogo, né? Ele foi um dos que ajudou a fazer aquela bagunça lá. Ah, entendi. Acho que tem o Capitão Cássio, o Tenente Cássio, não sei, que conversei. Todos os atos que teve, que eu estava assim, próximo, eu sempre conversava com a PM. Quem produziu a bomba teria sido o George Washington. O senhor confirma que o senhor falou no seu depoimento? Confirmo. Então ele que produziu a bomba. E de onde o senhor conheceu o Wellington Macedo? Aqui. Também do quartel? Aqui também. Dos diálogos. Esses dois eram da turma que queria explodir tudo, então, né? Não, o Hélito, que não estou falando para você. O Hélito, em momento nenhum, eu vi ele falando de bomba, certo? Ele estava sempre filmando, até o pessoal do QG agrediu ele, que vivia chamando ele de infiltrado, agrediu ele, agrediu a esposa dele, que até o senhor Renan estava no meio, o pessoal gritava e chamou de infiltrado, e o pessoal bateu nele lá no Exército, que tem filmagem. Então, tipo assim, eu vi ele como repórter não, uma pessoa, youtuber, que sempre ia ter todas as informações que vocês precisassem, porque ele filmava tudo. Então, tipo o assim, Wellington filmava tudo, entendi. Então, como ele filmava tudo, ele tem tudo. Bem, vou passar essa passagem do Wellington. O Wellington foi o rapaz que deu carona para ele, porque ele ficou atrás do Wellington para levar ele no aeroporto, para colocar o artefato lá no caminhão-bomba, no caminhão-tanque, entendeu? Só que é o seguinte, o Wellington, ele trabalhou com a Damares, ele foi funcionário da Damares, no governo Bolsonaro, e ele era um repórter, um youtuber também. Então, ele estava lá no QG e ele começou a filmar lá o caminhão, aquela célula de infiltrados. Ou seja, o pessoal não queria ser descoberto. E aí o pessoal agrediu ele, entendeu? Olha, não, mesmo com a gente aqui não, porque aqui, entendeu? Senão a gente aqui não pode ser filmado, a gente não é de direita, a gente é a turma da esquerda aqui, nós estamos aqui sendo pago e tal. Então foi. E aí eles quiseram, olha, para fazer o lance da bomba, colocar a bomba lá, tem que incriminar alguém da direita. E aí ele foi atrás do Wellington, falou assim, Wellington, você que já é um cara manjado, que já foi preso uma vez, porque estava filmando alguma coisa, né? E o pessoal, né, do governo falou, olha, ele filmou uma coisa complicada, pega ele lá e tal. Ele estava até usando tornozeleira. Ele continuou fazendo o trabalho dele, entendeu? De jornalismo. E aí ele foi lá, correu atrás do Wellington e fez o Wellington levar ele lá no aeroporto para ele deixar o artefato lá, entendeu? Sacanagem. E aí ele tenta tirar já, fala, olha, minha consciência pesa, eu não vou colocar o Wellington nessa fogueira agora, porque parece que ele estava fazendo um acordo de delação, não sei. Só sei que ele só foi julgado na primeira instância, ele não foi julgado lá no STF, né? O processo dele ocorreu em primeira instância. Vai vendo. Um homem que bomba. O senhor tinha conhecimento que ele tinha sido assessor do ministério da atual senadora Damares? Ele contava isso? Não, porque ele não contava. Pra mim que ele sempre foi youtuber, né? Que daí ele foi preso, e daí colocaram a tornozeleira nele, é só isso aí. Tá certo. E por que o senhor chamou o Wellington para levar a bomba no caminhão? Não foi uma forma de incriminar ele? Não, momento nenhum. Porque o senhor chamou ele e não avisou ele? Eu chamei ele para me dar uma carona. Mas não é uma covardia com ele, o senhor com uma bomba levar ele? Não. O senhor acha que foi uma covardia? Hoje ele está respondendo por um processo que o senhor induziu ele a estar? Não. Não acha? Não, porque eu não induzi ele. Você não acha que seria uma covardia alguém andar com uma bomba e pedir uma carona para o senhor e o senhor nem avisar? Não. O senhor já foi filiado a algum partido político? Sim, não, só isso. Sim. Qual partido? PSD, PV e PSC. Ah, beleza, o PT foi lá e roubou. Então por que o Haddad não ganhou do Bolsonaro? Entendeu? Uhum. Eu já votei no Lula, já votei na Dilma, e todas as pessoas sabem
que ele tem um nome forte. Está muito claro para mim. O senhor pode nos dizer se na tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal havia muitas pessoas do acampamento ou eram as pessoas dos hotéis ou pessoas de fora? Tinha ali, eu creio, tipo assim, eu não sei te falar, mas havia muitas pessoas de Brasília. Se esse explosivo tivesse explodido, o senhor tem noção qual a produção do resultado que isso poderia produzir? Imaginaria. Quantos inocentes mortos? Ninguém. Não, se explodisse o caminhão? O senhor não tem noção Mas que isso... não ia explodir o caminhão. Não, o senhor tinha noção do que poderia acontecer? Se não fosse eu tinha noção do que poderia acontecer. Por isso... Bem, o que ele vai dizer agora, ele vai dizer o seguinte, olha, não ia explodir, até porque que era realmente uma bomba fake. E a gente estava com ideia de fazer um factoide jornalístico para poder, né, lacrar os bolsonaristas de violento. Então, a ideia era essa mesmo, ele pegar um artefato que parece bomba, sei lá o quê, e colocar lá num caminhão-tanque lá em Brasília, perto do aeroporto. Só que ele falou, isso não vai explodir, entendeu? Porque a ideia não era explodir. A ideia era criar uma mídia, criar um fato para poder criar as narrativas da esquerda e condenar, né, o presidente na época, que era o Bolsonaro, para dizer que era ele que era o líder desse movimento todo. Mas veja bem como é que ele vai levando o assunto. Isso foi eu. Olha, do dia 16 de janeiro, hoje, que estão me chamando para poder perguntar alguma coisa. Fui informado, deputados, as provas que tem é a minha. Todas as provas que tem desse artefato é minha, porque fui eu que mandei as fotos. Então, fui eu que mandei as fotos para gestor de PRF, gestor de Polícia Civil, para delegados, pessoas. Então, fui eu que enviei, fui eu que denunciei. Que eu posso... Então, o que ele fez? Ele foi lá, colocou a bomba, né? Ah, a Polícia Federal descobriu uma bomba. Não, ele foi lá, colocou a bomba e ligou para a Polícia Federal, ligou para, né, as autoridades e falou assim, ó, tem uma bomba lá, entendeu? Vai lá pegar a bomba. Aí fez aquela mídia toda, né? O grupo foi lá, pessoal, os caras todos com aquela parafernália toda, ó, tem uma bomba aqui que tá... Criou a mídia, entendeu? Porque vai que ninguém fica sabendo que tem uma bomba lá, né? Aquele negócio não ia explodir mesmo, o dono do caminhão pegou, viu aquele negócio lá, falou assim, ó, vou tirar esse negócio daqui, pegou o caminhão, foi embora, e o artefato ficou lá no chão, entendeu? E aí, se ele não liga para ninguém, o fato não ia gerar mídia, entendeu? Eu tô rindo, mas o negócio é sério, viu, gente? Eu tô rindo de, assim, sabe, é um cacuete meu, mas não é que eu tô achando engraçado. Tenho que estar vivo amanhã, estou expondo minha família, já estou quase terminando de pagar, porque eu estou fechado. Porque não houve provas, eu mesmo criei provas contra mim mesmo. Então, eu mesmo criei prova contra mim mesmo para me estar aqui hoje, porque eu não estaria aqui, porque não havia provas contra mim, certo? Então, estou falando aqui, eu decidi colaborar. Aí imagina que você passa a vida toda, que nem eu. Agora, esse depoimento dele é interessante, entendeu? Ele fala assim, bem, eu estava trabalhando, eu trabalhei a vida toda, eu tinha militares, né, que trabalhei de voluntário, no corpo de bombeiros, coisa assim, e eu vi com esses caras. E aí, de repente, eu fui lá para Brasília, porque eu queria trabalhar do lado desse povo, né, para realmente fazer. Mas só que a coisa foi levando para um lado que eu já não estava dando conta de... Olha, aí agora não dá mais para sair. É igual aquela fala do Daniel Vorcaro, né? Olha, banco é negócio de mafioso, né? Você entra, mas não sai. Depois que você entra, o negócio complica, né, para sair. Mas vamos ver como é que ele faz essa narrativa. Auxiliando policiais, ajudando a sociedade de todas as formas, socorrendo, fazendo parte de todas as entidades que participam, certo? E daí você acaba vendo uma forma diferente, um extremismo que você não acreditava que existia. Mas daí, quando você chega, você acha que é brincadeira, que tipo assim, um está falando uma coisa, outra coisa. Aí você acaba vendo que isso... Você acaba vendo, não, isso aqui não vai acontecer. E daí, vai passando os dias, você vai vendo que vai acontecendo e está ficando sério. E daí você, sempre por estar no meio ali das reuniões, das pessoas conversando, você acha que não é sério. Aí você acaba se envolvendo ali e as pessoas chegam com o material e falam que vai fazer. E daí eu sozinho, já estava sozinho aqui em Brasília. Se a pessoa mostrou para mim o material e que ia fazer, como que eu ia sair depois de ser ameaçado? Uma coisa, eu poderia não querer levar o artefato e eles sumir comigo e me matar, porque tentaram,
mas eu não preciso falar, porque eu já falei nas outras questões, não está nesse depoimento. O senhor tem medo de que aconteça alguma coisa com a sua família? Tem medo. Eu não sei se aconteceu, eu não sei se a minha família, alguém morreu ou está viva ainda, porque ninguém me informa, ninguém deixa eu falar com a minha família, nem fazer uma videochamada com a minha família. Ninguém nunca me deixou fazer. Então, eu nunca falei com meus familiares. Então, é isso. Eu não sei o que fizeram. Eu vim, não tive medo. No presídio, eu falei a verdade para muita gente que está preso, que fez lá. Tem muita gente que não fez nada e está preso. Então, teve um motivo. Então, eu levei, porque tinha que levar para mim não sofrer represália com a minha família. Só que, automaticamente, eu deixei, e o Hélito me deu uma carona. O Hélito, em momento nenhum, o Hélito é o do carro. Em momento nenhum, ele teve culpa de nada, porque eu pedi uma carona, certo? Que está na oitiva. Eu pedi uma carona e ele me deu. Ele nem sabia o que era, ele ficou sabendo depois que eu coloquei. Aí eu pedi para ele me levar nos Orelhões, se nós fomos, e foi indicado a polícia. Liguei para a polícia informando, só que eles não entendiam. Só que a gente estava com medo. Quando eu voltei para o aeroporto de volta ali, na frente, na via aérea... O senhor que ligou para a polícia? Eu que liguei para a polícia. O caminhão já tinha saído. E estava a caixa no chão. Entendeu? O dono do caminhão pegou a bomba e falou, que negócio é esse? Está no meu caminhão aqui. Tirou, né? Deixou no chão e foi embora. Falei, pá. E aí eu ligo, a bomba está aqui no chão, não tem nem caminhão mais. Resolve essa parada aqui. Olha que situação, cara. E daí, como estava jogada já, eu não tive coragem de pegar. O senhor se arrependeu na hora e ligou para a polícia? Não, eu já tinha ligado para a polícia, já tinha informado que era para eles ir lá e retirar. Porque daí a minha parte eu tinha feito. O senhor se considera um homem de negócios? Bem, a parte dele já tinha feito, era colocar a bomba lá. Entendeu? E avisar, olha, tem uma bomba lá. Quer dizer, não foi a polícia que descobriu uma bomba. Entendeu? Foi ele que falou, olha, eu ponho uma bomba, ligo para a polícia e falo, tem uma bomba lá, vocês vão lá pegar a bomba e pronto, cria o fato. Entendeu? E associei o jornal. A parte dele ele fez. É o que ele fala. Agora vamos para a questão do Washington, que é o parceiro dele, que é, né, do Pará, que foi o responsável por construir o artefato. Tá certo? É muito interessante também o depoimento dele. Pará, terra de Jardim Barbalho. Hein? Bem-sucedido com sua empresa de gás no Pará? Há 37 anos da minha vida, eu trabalho dentro de empresas de caminhão-tanque, de petróleo, de garagem, de transporte de combustível naval. Então, desses 37 anos, eu me afastei muito pouco desse ramo de combustível, de inflamáveis, vamos se falar. Seria uma loucura, uma insanidade da minha cabeça colocar algo que explodisse um caminhão-tanque. Eu acabaria com toda a minha vida. Eu tenho 55 anos. Como alguém falou aqui dentro, que eu estou insano. Não estou. Não estou. Isso aí eu lhe confirmo que eu não estou. Agora, esse é praticamente o meu currículo. Há 37 anos, praticamente, no mesmo ramo. Eu não seria louco de colocar um artefato explosivo em cima de um caminhão. Jamais na minha vida. Nem pra gente saber o que foi de verdade, o que foi de mentira. Bem, agora nós estamos mostrando aí o caminhão lá que ficava no QG. E esse caminhão tinha relação com a Ana Priscila, aquela coisa toda. E esse major que está lá em cima é um major aposentado da Polícia do Distrito Federal. E ele é que liderava aquele movimento ali, né? Ali ficava reunindo os infiltrados. E aí o Jorge, o Washington, né, vai fazer menção a esse movimento, né, dos infiltrados que ficava lá no QG também, né? Aquele ato do 12 de janeiro, lá na 12 de dezembro, foi só de infiltrado, porque a turma do QG tinha alguns que ainda eram patriotas, mas uma boa parte que estava botando lenha na fogueira para fazer aquele movimento, para criar o 8 de janeiro, era realmente os infiltrados. E eles é que produziam mídia, entendeu? E esse era um personagem muito conhecido e que ficou bastante evidente nas investigações da CCI. Tá gostando? Então aproveita e dá um like aí, né? Curte o nosso vídeo e se você não é inscrito na TV Del Rey, se inscreve, porque senão você vai perder. Olha o que você já tem perdido ao longo de anos. Vamos vendo. Muito simples, quando eu sair vocês quebram a minha cara, é simples assim, é bem fácil. Presta atenção, gente, olha aqui. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu vou sair daqui sozinho, chega ali e me quebra no pau, pô. É fácil. Senhora, naquele acampamento,
se existia informações e contra-informações. E o que tinha muito ali dentro chamava-se infiltrados. Muitos mesmo. Não era pouco, não. Uns apareciam, quando era descoberto, aparecia outros. Tinha ônibus de infiltrados, E isso o Exército detectou. Infiltrados são pessoas que não faziam parte daquele acampamento. E como o senhor conseguiu identificar esses infiltrados? As próprias Forças Armadas identificaram muitos. Eu tinha minha convicção política, votei no presidente Luiz Inácio Lula. Esse é aquele major que ficava fazendo assim, lá na frente, em cima do caminhão. Ele é que liderava aquele caminhão ali. Aquele ali era a célula dos infiltrados, né? Ali que acontecia todo o motim deles. E aí, no depoimento dele, né? Ele está dando um depoimento lá na CPI do Distrito Federal. E aí é muito curioso, que tem umas passagens dele que a gente quer reservar para vocês. Acompanhe. Silva, fui da UNE, fui de movimento estudantil. E o senhor já é de direita? Eu não acredito nessa situação de direita ou esquerda. Boa tarde, por aqui Major Cláudio Santa Cruz, direto aqui do QG do Exército de Brasília, dia 28 de dezembro, 59º dia do Movimento de Resistência Civil do Povo Brasileiro. Pessoal, veja bem, cada brasileiro que votou em Jair Messias Bolsonaro tem que estar na rua a partir de agora, mas principalmente no dia 31 e no dia 1º, ok? Nós precisamos lotar as ruas, fazer uma greve, parar tudo, e não é crime não. A sua Constituição, nossa Constituição Federal garante isso. A sua Constituição, nossa Constituição Federal garante isso. Nosso presidente já é o comandante-chefe das Forças Armadas. O nosso presidente já é o comandante-chefe das Forças Armadas. Entendeu? Numa guerra, o 01 ele fica realmente afastado. A gente afasta o 01 para que ele não seja atingido, pô. Então pensa, basta pensar. Tem coisa que vocês não vão entender no momento, mas tá tudo certo. Vem pra rua, vem pra Brasília, vamos lotar tudo. Agora é QG, é rua, é rampa, vai ter brasileiro subindo em pé de árvore. Tem que ser assim. Brasil! Major, o senhor Rubens, proprietário da empresa Trio Coyote Produções, explicou que alugou o seu trio elétrico por algumas vezes para o pessoal do acampamento. Que numa dessas ocasiões, as tratativas para contratação do trio elétrico se deram pessoalmente com o senhor e com as pessoas de Linaldo, Priscila e Daniel. Ele também disse que o senhor, a Priscila e o Daniel eram os oradores do acampamento, mas que o senhor era o locutor oficial. Falou, realmente, às 9, às 3, às 18, ele ia me ver lá, porque todos os dias está filmado, havia culto diário nesses horários. Bem, Priscila, que ele fala, é a Ana Priscila, né? Que ficou muito famosa e tem um capítulo sobre ela também. Vai acompanhando. Deputado Chico Vigilante, peço ao presidente Lula, que eu inclusive votei nele, que ele tenha misericórdia. Eu sei que ele não é uma pessoa má. Eu sei que ele não é mau. Durante a operação faz o papel dela. Durante aquela operação que depois foi totalmente desmontada, chamada Lava Jato, falou muita coisa má contra muitas pessoas. Essas pessoas que foram maculadas à honra, inclusive o presidente, que hoje é presidente da República, foi maculado à honra, que foi divulgado isso no país inteiro. Muita gente que estava ali votou no presidente Lula. Eu, inclusive, eu fui da UNE, porque depois aí vem a justiça e vem provando que tudo era uma falácia, que tudo era mentira, que nada daquilo aconteceu. O senhor não se considera bolsonarista? O senhor era bolsonarista, mas o senhor era bolsonarista? Não, eu creio que bolsonarista... O senhor ficou ativo nos grupos de WhatsApp do Bolsonaro ao longo dos últimos 4 anos? Não, Os 4 anos do governo, não, o que acontece? A gente tinha muito... eleição. O conservadorismo, a questão de ser conservador, eu creio que seja uma pessoa conservadora, tá? Inclusive, se eu não lembro de mim, eu já tive que ser em algumas situações a serviço. Mas... que é diferente, Boina, mas assim, eu creio que eu sou conservador, mas para o bem. eu creio que eu sou conservador, mas para o bem. Eu creio que eu sou conservador, mas para o bem.
você viu que ele, a hora que ele deu o ato falho, ele riu, né? Ele falou, pô, falei merda. Por quê? Porque eu estou falando que eu sou o conservador, mas para o bem. Quer dizer, ele entende que conservador é ser para o mal. Então, como ele estava disfarçado de conservador, olha, eu sou um conservador, mas para o bem. Ou seja, ele detesta conservadores. Entendeu? Porque conservadores para ele é do mal. Então, essa é uma passagem muito interessante desse major. Que também... E ele foi preso muito depois, viu, gente? Porque começou a ter muitas denúncias, né? Olha, ele estava lá no QG, estava lá fazendo manifestação, tem muito vídeo dele na internet, porque ele chamava, né? A turma da esquerda que fazia o chamamento. Por isso que o governo ignorou os 33 alertas, né? Da ABIN, falou, olha, a turma que está chamando aí, ó, o pessoal fazer quebradeira aqui no dia 8 de janeiro, vocês não vão tomar providências, vocês não vão proteger os prédios? Não, não dá para proteger, porque a gente precisa que os caras invadam lá para fazer a quebradeira, senão a gente não consegue prender, né, os patriotas inocentes. Então, essa coisa da prevaricação, da omissão, né? Por quê? Porque eram eles mesmo que estavam divulgando, era a turma deles. Esse era um, entendeu? Aquele que estava na Argentina era outro, ele tinha um canal no YouTube. Ana Priscila era outra, né? Então, toda essa história. Vamos lá para mais um capítulo. Ao alugar apartamento em Brasília, por que e por quanto tempo o senhor pretendia aqui permanecer? Permanecerei calado, senhora. E presidente? Presidente, eu votei no Bolsonaro. E se doou também? Não, votei. Não me doei, porque eu não fiz assim. Trabalhei, mas me doei. Tudo foi doado. O senhor é vigilante, o senhor sabe que vigilante não mente, né? Não preciso mentir. Não é? Companheiro, não preciso mentir, não. O senhor sabe que vigilante não mente, né? Bem, essa cena é curiosa, porque ele mentiu, né? Ele não votou no Bolsonaro. E aí o Chico Vigilante, que já foi vigilante, que é o deputado presidente da CCI, né, dá pô, vou tirar um sarro em cima desse cara aqui, porque o negócio está tão à vontade, né? A narrativa está tão bem colocada, porque quanto mais você fala que mais fica difícil acreditar que é. Então ele fala, você é vigilante, né? Porque o Alan Santos também chegou a trabalhar de vigilante. Não, e aí não, aí ele falou pro Chico Vigilante, né? Não, companheiro, a gente não mente com aquele ar de deboche, entendeu? Veja. Presidente, eu votei no Bolsonaro. E se doou também? Não, votei. Vou adiantar um pouquinho aqui, né? Agora vamos para o caso da Ana Priscila. O caso da Ana Priscila é muito curioso. Por quê? Porque a Ana Priscila, ela foi uma das mais icônicas das infiltradas, das pessoas infiltradas. E foi uma que teve uma presença muito forte nas redes sociais, fazendo chamamento. E ela, como diz assim, ela deslumbrou com o negócio, com o papel, né? Que ela estava interpretando ali de Bolsonaro, de bolsonarista, infiltrada, né? Então, ela fez muitas lives, inclusive ela, no 8 de janeiro ela ficou até o final, né? Ela botou a turma lá para dentro e aparece ela fazendo várias gravações e tal. E aí, o que acontece? Quando o pessoal os infiltrados foram embora dos prédios, né? E a turma dos bolsonaristas foram entrando, ela ajudou a colocar o maior número possível de bolsonaristas para dentro do prédio do Planalto. Então ela acabou ficando lá dentro do prédio. E ela acabou sendo detida junto com os brasileiros, que não tinha nada a ver com isso. Só que acontece o seguinte, o que acontece? A força policial isola ela num canto, né? Ela fica isolada, e nesse lance que ela fica isolada, ela faz uma besteira. Ela faz uma live ao vivo, dizendo, olha, eu estou aqui no QG, eu estou aqui dentro do Planalto, entendeu? Conseguimos prender um monte de patriotas, ainda faz uma continência. E depois, para ela justificar que ela não estava presa, foi um Deus nos acuda. Por quê? Porque ela teve que contratar um advogado. Esse advogado era já foi presidente do sindicato dos policiais federais, né, de Brasília, não sei. É um cara de esquerda também, já foi do PCdoB, já foi do Partido Comunista, já foi candidato a vereador, sei lá, a deputado. Só sei que o advogado dela é um advogado de esquerda. E o advogado foi defender a Ana Priscila e os dois entraram numa contradição danada, porque para explicar que ela não foi presa no dia 8 de janeiro, eles se entraram em contradição. Tanto ele como ela disseram, não, eu não fui preso no 8 de janeiro. Mas tem aquela imagem dela detida, rendida, dentro do Palácio do Planalto.
E a fuga dela é muito curiosa. Nós vamos chegar nesse detalhe com o tempo. Como é que eles facilitaram a fuga da Ana Priscila? É a teoria que a gente quer mostrar para vocês. Acompanhe. Primeiro, uma foto onde a senhora é separada. A gente pode colocar aí a técnica uma foto, mas é que estou aqui com uma foto, um vídeo. Essa aqui a senhora está separada dentro do Palácio do Planalto. Sim, nós tínhamos cantado o hino nacional. Sim, patriotas, correto? Nós estávamos sentados, tínhamos cantado o hino nacional e estava prestando continência à bandeira. O exato momento em que Ana Priscila foi rendida pela tropa de choque da PM do Distrito Federal dentro do Palácio do Planalto. Percebe-se no mesmo áudio, visto por dois ângulos diferentes, que se trata do mesmo momento. Bem, ela disse que estava ali cantando o hino nacional, né, que ela estava sentada cantando o hino nacional, num momento tranquilo, mas não. Ali era um momento tenso em que estava todo mundo preso, inclusive ela estava rendida. Só que ela recebeu, né, um cordão humano de militares que isolou ela dos patriotas puro sangue. Vamos ver o momento. Bem, você viu que tinha um momento de pânico ali, né? Uma pessoa gritando, socorro! Esse socorro você vai ouvir de novo por um outro ângulo, tá certo? Então, você viu que ela estava isolada, você não consegue ver os patriotas presos. E os patriotas que estão sendo presos não conseguem ver a Ana Priscila. Por quê? Porque tem um cordão de militares isolando a Ana Priscila, que é o momento, desse momento que vai acontecer, que provoca a fuga da Ana Priscila. Vamos ver aqui. Quer dizer, a facilitação, né, para que a Ana Priscila não fosse presa pelas autoridades policiais que estavam dentro do Palácio do Planalto. Olha que coisa séria. Polícia Militar e Exército? Não, só o Exército Brasileiro. Só o Exército Brasileiro? Só o Exército, um cordão Nesse momento a senhora foi presa, não? Não, senhor. A senhora estava só sentada, tranquila? Nós estávamos sentados. Ninguém do Exército abordou para prendê-la? Não, senhor. Em nenhum momento? Em nenhum momento. Estava tranquila, a senhora saiu andando, depois foi embora? Saí andando, desci pela lateral. Quero deixar, inclusive, senhor deputado, isso claro. Tá? Porque veio claro que eu fui presa. Eu não fui presa. Tá? Eu desci, junto com outra senhora, saímos pela lateral, descemos as escadas, eu passei por um cordão da própria Polícia Federal. Ela entrou nos palácios, como outros entraram, e saiu pela porta da frente e foi embora para casa. Ela foi presa depois por uma ordem judicial. Eu não fui presa. Tá? Eu desci, junto com outra senhora, saímos pela lateral, descemos as escadas, eu passei por um cordão da própria Polícia Federal. Ela entrou nos palácios, como outros entraram, e saiu pela porta da frente e foi embora para casa. Ela foi presa depois por uma ordem judicial. E nós sentamos por volta ali de umas 200 pessoas na lateral do palácio ali e ficamos ainda um tempo porque tinha muito gás lá dentro. Foi essa a situação. Eu quero deixar isso claro. Teve gente que me disse que pensava que a Ana Priscila tinha saído. Ela entrou, participou da invasão, quebrou e fugiu por facilitação. Não. Ela entrou nos palácios, como outros entraram, e saiu pela porta da frente e foi embora para casa. Ela foi presa depois por uma ordem judicial. Está presa até hoje numa solitária, sem direito sequer a banho de sol. Bem, a Ana Priscila ficou numa solitária. Ela não pôde ser misturada com os patriotas, porque senão os patriotas iam linchar ela lá. Falaram, pô, como é que você fez uma merda dessa para incriminar a gente? Então ela ficou isolada e os patriotas suspeitam que ela está recebendo vantagens e proteção, porque talvez ela nem tenha sido presa mesmo por causa da grande participação que ela teve, né, no chamamento e para atrair essas pessoas inocentes para Brasília. E aí você viu a contradição do advogado, né? Ela falou, saiu pela porta da frente. Ela, não, saiu pela lateral, saiu pela porta da frente. Quer dizer, nem para combinar a narrativa da mentira que eles iam fazer, para justificar que ela não foi presa. E ela estava presa. Agora, o exato momento que ela estava presa, visto de outro ângulo. E aí tem uma cena muito curiosa que vale a pena a gente conferir. Preste atenção. Olha, eu vou ampliar aqui, ó. Esse aqui eu preciso de um detalhe que vocês prestem atenção. Estava ali naquele bolo uma senhora que estava com esse pano na cabeça. Eu vou colocar ela aqui no centro, aqui, ó, porque essa imagem aqui é a imagem de celular. Essa senhora que está no centro, você está vendo esse branco aqui? Ó? Essa aqui é uma senhora que estava ali,
né, disfarçada de patriota, e ela sai, ela estava sentada no meio do bolo, e ela sai com essa proteção na cabeça e pega o celular e vai ligar, né, longe daquela turma. Então, acompanhe, né, todo esse movimento que é importante, certo? Vamos acompanhar esse movimento que é importante. Olha só que curioso. Vocês conseguiram ver a mulher, né? Então, vamos lá. Olha, ela vai sair. Ó, ali, ó. Ela está ali perto daquela pilastra. Ela está com um boné. E em cima do boné tem uma proteção, um capuz, né? Quer dizer, ela está super disfarçada. E ela está ligando para alguém. Olha que curioso. Ela vai ligar para alguém. E ela vai voltar. Ó, aqui ela voltando, ó. Tá vendo? Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Ela está voltando depois da ligação. Ó. Ela está voltando. E ela vai sentar no meio da muvuca, lá no meio dos patriotas. Entendeu? Então acompanhe. Vamos ver o percurso dessa mulher. Olha só. Em ato contínuo, esse senhor que vai aparecer, que saiu atrás da pilastra, vamos aumentar aqui para vocês verem de quem que eu estou falando. Esse senhor aqui, ó, tá de blusa cinza. Presta atenção. Ó, esse senhor aqui, ó. Ele sai de trás da pilastra e ele estava com o celular na mão. Provavelmente, essa senhora ligou para ele. E ele vai e dá um recado para o comandante que está ali conduzindo as operações. E diz, olha, aquela mulher que está ali, chama ela aqui para frente, entendeu? Fala que ela está... Ele vai perguntar, quem está passando mal? E aí ela vai dizer que está passando mal, ela vai levantar e vai lá para frente. E vai receber um golpe, né? E ela já vai preparada para ganhar esse golpe. Esse golpe de um militar vai criar um pânico ali no meio dos patriotas, que estão ali assustados com aquela situação. Acompanhe. Olha, apontou. Tá vendo? Aquela lá, ó. Tá vendo? Aí ela levanta, vai lá na frente e agora ela vai receber um golpe. Ó. Ela se prepara para ganhar o golpe. Olha lá, olha. Ela segura a mão, ela não sabe como é que vai ser o golpe, mas ela sabe que vai ganhar um golpe. Ó. Bom, ela ganhou o golpe. E aí cria um pânico ali, né? O pessoal começa a gritar, socorro, olha que é isso? E nesse momento, acontece uma coisa curiosa. Repare lá no fundo da imagem, essa imagem aqui, ó. Aqui é a porta lateral, e aqui, ó, tem um cordão de policiais. E provavelmente a Ana Priscila está nesse cordão aqui, ó. Talvez seja nessa hora que a Ana Priscila, né, foi liberada para poder fugir, para não ser presa ali dentro, entendeu? Acompanhe, agora, normal, entendeu? Vamos lá. E reparem que essa senhora, ela não volta para a turma dos patriotas. Ela é retirada do local, ou seja, missão dada, missão cumprida, e ela é resgatada pela equipe, né? E provavelmente era uma pessoa que estava lá como espião. Talvez uma policial federal, uma coisa assim, entendeu? E agora? Eu quero salvar esse partido porque é a coisa mais importante que tem nesse país. Quando a gente cai em desgraça, é que a gente sabe quem é amigo da gente. E o que eu passei com as mentiras inventadas por mim, quem sobrou na minha vida, quem foi? Foi vocês. Minha visão, yeah. Eu vejo a vida um filme de ação. Tu vê a mesma cena, outra
informação. A nossa verdade encontra a TV Del Rey, o canal da liberdade sem caô, eu sei, com João Paulo Guimarães. É a voz que nos refaz, é a TV Del Rey. Bem, esse é o vídeo de hoje. Passou de 1 hora. Espero que eu tenha compensado vocês com esse tempo que vocês perderam, né? Não acredito que perderam. Vocês ganharam, né? Porque a nossa proposta, gente, é pacificar o país, né? Pessoas brasileiras envolvidas nessa trama, né? E muitos que se passaram por infiltrados e ficaram identificados tiveram suas vidas complicadas, porque eles não perderam o anonimato, né? Que ele ficou muito divulgado. Então, qualquer um poderia ser denunciado. Olha, ele estava lá no 8 de janeiro, então muita gente fugiu. Uns fugiram para o Paraguai, uns fugiram para a Venezuela, outros fugiram para a Argentina, entendeu? O caso daquele rapaz que estava trabalhando de turismo lá. E a Ana Priscila teve a oportunidade de fugir, entendeu? E depois foi capturada de novo, né? Quer dizer, eles ofereceram uma chance dela fugir, né? E ficou evidente que foi uma facilitação, né? E depois ela foi presa, depois que ela foi presa, criou toda aquela polêmica. Ela disse que não foi condenada nem nada, que não está sendo julgada, e que, né, ficou isolada dos outros patriotas, e ficou esse ícone aí, né? Não são pessoas que usaram da ideologia para enfrentar outras pessoas, né? E aí o Brasil ficou dividido, as famílias ficaram divididas com isso. Então, o trabalho da CCI, a CCI, a Comissão Nacional de Inquérito, foi criada justamente para isso, né? Para, olha, é hora de chegar à verdade e é hora de pacificar o país, tá certo? Essas pessoas que se armaram ideologicamente para enfrentar umas às outras, né? Umas enfrentar, né, o sistema e outras ajudar o sistema contra as pessoas que tentaram enfrentar o sistema. Então, tudo isso foi um momento muito crítico, que a nossa soberania nacional estava em jogo, né? A nossa sociedade estava sendo contaminada, envenenada, né, por narrativas que colocavam familiares um contra os outros. Esse é o trabalho da CCI, tá bom? Então tá bom, sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, deixando aí nossa chave Pix. Se você gostou desse vídeo, manda um pingadinho para nós. É com esse Pix que a gente mantém o projeto da CCI, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.